Vamos seguir, irmãos, com nossos estudos, ainda pensando no primeiro bloco, né, do conteúdo que começamos a estudar, ainda acerca da fé. E vamos tratar hoje de uma pergunta que diz o seguinte: qual é o objetivo de Satanás em seus ataques contra os filhos de Deus? Satanás ataca os filhos de Deus com o objetivo de fazê-los abandonar a Deus e a fé nele, em especial mediante a negligência da palavra e da oração. Qual é o objetivo de Satanás em seus ataques contra os filhos de Deus? Resposta: Satanás ataca os filhos de Deus com o objetivo de fazê-los abandonar a Deus e a fé nele, em especial mediante a negligência da palavra e da oração. Meus irmãos, nós sabemos, e a Escritura nos dá esse testemunho muito claro, nós passamos nas pregações do Evangelho de Marcos, inclusive por este texto, onde nós encontramos na Escritura a realidade de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou o diabo e enfrentou também as tentações do diabo no deserto. A Escritura nos apresenta, né, essa realidade de Satanás, o tentador, o maligno, tentando o nosso bendito Salvador e Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos, né, esse estado, né, essa experiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos nele um exemplo para nós quando nós somos tentados. Em suma, irmãos, Satanás, ele queria uma coisa. Satanás, ele queria que Cristo abandonasse a confiança em Deus em troca de uma via mais fácil para a glória, não é? E é interessante. Satanás, ele queria de alguma forma fazer com que o Senhor Jesus Cristo, ele tirasse os seus olhos do seu próprio Deus, do seu próprio Pai, em troca de uma via mais fácil e em troca da própria glória. Então é como se ele quisesse sugerir que Cristo alcançasse a glória bendita e prometida a Deus o Pai, ao seu próprio Filho, através de um outro caminho, não através do sofrimento. Não é? Então ele queria, não precisa, você consegue a glória através disso, você consegue o reinado absoluto através disto e daquilo, deste e deste outro caminho. Mas quando o Senhor Deus determinou que o seu próprio Filho haveria então de morrer, sofrer, morrer e ressuscitar, sendo então aquele que seria entronizado à destra de Deus o Pai, reinando com glória. Então, o pensamento maligno de Satanás, em alguma medida, é até apresentado, né, por Pedro, noutra ocasião, quando o Senhor Jesus Cristo se volta para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, não é, e sim dos homens. Quando Pedro ele tenta apresentar uma outra via, né? Ele vai tentar desviar o Senhor do propósito para o qual ele foi enviado a este mundo, que seria morrer pelos pecadores. Ele não concorda, ele não admite a ideia de que o Senhor Jesus Cristo precisaria sofrer. Mas então, repetindo, irmãos, em suma, Satanás queria que Cristo abandonasse a confiança em Deus em troca da via mais fácil e em troca da glória. E uma coisa que nós devemos saber é que nós, como cristãos, somos então chamados por Deus a vivermos semelhantemente a Cristo. E Satanás frequentemente vai tentar nos desviar deste propósito também. Nós devemos entender que o Senhor Jesus Cristo ele foi alguém que viveu pela fé, e nós já falamos isso aqui, então nós, como Cristo, devemos viver pela fé e autonegação enquanto somos atacados pelas tentações da autogratificação ao custo da realização da vontade divina. Satanás tentará nos desviar da vontade divina do nosso Senhor para as nossas vidas, enquanto nós peregrinamos nesta vida, enquanto nós peregrinamos neste mundo. Mas a fé nossa em Cristo e na sua vontade, na sua palavra, nas suas promessas, deve estar, então, ativa em todo esse processo. Vamos voltar, então, nossos olhos agora para a tentação, né, de Cristo. Nós olharemos o que é descrito por Lucas, em Lucas capítulo 4. Quando Satanás tentou Jesus,
A palavra vai nos dizer o seguinte em Lucas, capítulo 4, verso 3. Lucas, capítulo 4, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Então veja que Satanás ele aborda o Senhor Jesus Cristo e começa então a falar algumas coisas estranhas ao próprio Senhor Jesus Cristo, coisas que certamente iam de encontro à vontade de Deus para a vida do seu próprio Filho. E de encontro à própria verdade de Deus como revelada na Escritura Sagrada. Então Cristo, como alguém que está pronto para rebater, para lutar contra as investidas do próprio Satanás, Cristo, de imediato, ele vai se voltar para a Escritura Sagrada. Então Cristo, ele vai citar a palavra de Deus, como nós vemos ainda em Lucas capítulo 4, verso de número 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então notemos que Cristo ele vai se utilizar da própria Escritura Sagrada para isto. E ele vai citar, irmãos, aqui Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele vai citar a própria palavra, Pentateuco. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então vejam que são palavras de Cristo ali citadas, a própria palavra de Deus citadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, indo de encontro à cilada de Satanás. E ao mencionar, irmãos, essa passagem, Cristo ele manifestou com fé o reconhecimento de ser sustentado pela mão divina, pela mão do Deus onipotente, não por seus recursos naturais. Ele era alguém que descansava nisso e ele sabia que o seu pai era aquele que haveria de sustentá-lo em tudo. O Senhor haveria de guiá-lo e, então, ajudá-lo em toda a sua própria caminhada. Cristo ele tinha fé nessa verdade. Por essa razão, então, ele se volta para a Escritura Sagrada. Ele sabia que Deus supriria suas necessidades, das quais a palavra era a sua maior necessidade. Não é? Era a sua maior necessidade. Então, Satanás, na sua malícia, ele tentou suplantar essa prioridade especial com algo físico. Ele tentou, olha, tem algo físico aqui para você, substituindo ou tentando substituir a verdade espiritual de Deus, a sua própria palavra, por algo físico, algo momentâneo, algo passageiro, algo que não é tão importante assim como é a própria palavra. Mas Cristo ele não cede a Satanás. E veja, nós devemos entender que as tentações, muitas vezes, elas vão nos levar a muitos lugares. E muitas vezes as tentações podem nos levar ao lugar onde queremos suprir as nossas próprias necessidades. E acabamos fazendo isso muitas vezes à custa de algo que é muito mais importante. Em vez de nós confiarmos que Deus fará ou que Deus nos sustentará. Então tem coisas que são muito mais importantes do que muitas necessidades ou supostas necessidades que nós imaginamos ter nesta vida. E acabamos deixando de lado a verdade de Deus, que é muito mais importante do que qualquer coisa neste mundo. A palavra do Senhor, ela é muito mais importante do que qualquer coisa material que nós podemos imaginar que temos necessidade nesta vida. Então não podemos de forma alguma substituir algo de Deus, a sua palavra sobretudo, por algo que é de pouca importância quando comparado à palavra. Ou por algo neste mundo que, ainda que seja bom, mas que pode estar trazendo algum tipo de prejuízo espiritual para nós, nós devemos abrir mão disto, e isto envolve então autonegação, abnegação, para fazermos então a vontade do nosso Senhor. Cristo, ainda que tivesse a necessidade do alimento físico, ele estava com muita fome,
naquele contexto, ele ainda assim se apega à vontade do seu Senhor, à vontade do seu Pai. Então, Satanás, ele vai tentar a Cristo. E as tentações, vejam, elas muitas vezes nos levam realmente a essa condição. Mas o que acontece então? Satanás, na segunda tentação de Jesus, Satanás o provocou agora a abandonar o caminho divino do sofrimento para a glória e trocá-lo por algo mais imediato e nós poderíamos dizer também destrutivo. A promessa diabólica de glória imediata, ele vai oferecer isso a Cristo, né? Lucas capítulo 4 ainda, versos 5 até o verso 7, a palavra diz assim: e, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Verso 7, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então veja que a promessa diabólica é uma promessa de glória imediata a Cristo naquele contexto, se Cristo se prostrasse diante do próprio Satanás. E essa abordagem do próprio Satanás provocou a resposta de Cristo acerca da dependência de Deus. Contrário a Satanás, quando ele vai responder então no versículo 8 de Lucas capítulo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, ele entende completamente, aqui, mais uma vez, se voltando para a verdade de Deus, como revelada na Escritura do Antigo Testamento, ele vai então rebater a cilada de Satanás e a sua tentação, que tenta desviar o Senhor Jesus Cristo do propósito para o qual ele fora enviado a este mundo. Adoração somente a Deus. Ninguém ou nenhuma coisa neste mundo pode ser adorado em lugar do nosso Deus Criador. Então, e é interessante porque, semelhantemente a Cristo, né, também nós encontramos grande dificuldade na nossa caminhada para seguir no caminho em direção à glória. A nossa peregrinação aqui neste mundo, né? Na nossa caminhada enquanto nós caminhamos para a glória celestial. E Satanás, muitas vezes, ele vai tentar nos fazer evitar o caminho do sofrimento ou o caminho da abnegação, para que troquemos então este caminho, que é a vontade de Deus, como revelado na sua palavra, pelo bem-estar temporal da suposta glória, entre aspas, deste mundo. Então ele vai tentar chamar a atenção aos nossos olhos com as coisas deste mundo, para que nós substituamos a vontade de Deus por estas coisas. Ele vai tentar fazer com que pessoas profiram palavras aos nossos ouvidos, tentando nos seduzir a nos abraçarmos as coisas deste mundo em lugar das coisas do próprio Senhor, como revelado na sua própria palavra. E assim Satanás quer fazer com que nós possamos então sair das veredas do Senhor. Como tantas vezes o povo do Senhor acabou fazendo no passado e como muitas vezes, lamentavelmente, em nossos dias também, muitas pessoas fazem e muitas vezes nós também. Acabamos nos desviando das veredas do nosso Deus. Mas nós somos chamados pelo Senhor a servir ao Senhor, como o primeiro mandamento nos chama. E isso significa trilhar o caminho de aparência louca aos olhos distantes daqueles que não têm fé. Eles vão olhar para nós, eles vão olhar e vão imaginar que trata-se de loucura, aqueles que estão distantes da fé. Quando nós vivemos uma vida semelhante à vida de Cristo, quando nós procuramos caminhar de um modo semelhante ao nosso Senhor, nós somos chamados a imitar o nosso Senhor na nossa caminhada e ele deve ser percebido em nós. E assim como acharam Cristo louco, e assim como acharam os servos do Senhor do passado loucos por causa da sua fé, nós devemos ser considerados pelo mundo assim também. Entretanto, irmãos, o caminho da fé permanece para nós, ainda que eles olhem como loucura, um único caminho digno de ser traçado, de ser caminhado, pois só este caminho, que parece loucura para o mundo, conduz o homem a Deus. Nós devemos compreender essa verdade.
Uma coisa que acontecia no passado, né, e acontece com certeza nos nossos dias também, no Antigo Testamento, os israelitas, diferente de Cristo, né, os israelitas reiteradas vezes colocaram o Senhor Deus à prova, né, na sua própria peregrinação. Nós olhamos para Êxodo, por exemplo, Êxodo capítulo 17, nos primeiros versos, o texto vai nos falar acerca disto, né? Êxodo capítulo 17, verso 1 em diante, o texto vai nos dizer assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então, o povo do Senhor no passado, ele vai repetir essa verdade aqui ainda nestes próximos versos. Eles tentaram ao seu próprio Deus no deserto, e isso não foi uma única vez que eles fizeram isso. A Escritura vai nos dar alguns testemunhos outros acerca desta realidade do povo de Deus na antiga aliança, quando a Escritura, por exemplo, vai nos dizer o seguinte, em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 16, a palavra do Senhor vai advertir dizendo o seguinte, Deuteronômio 6, verso 16, Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. A Escritura então nos diz. Passando mais algumas páginas à frente, agora olhando para Deuteronômio capítulo 9, verso de número 22, a palavra vai nos dizer mais uma vez o seguinte, também em Taberá, em Massá e em Quibrote Hatavá provocastes muito a ira do Senhor. E ainda em Deuteronômio capítulo 33, verso 8, a Escritura vai nos dizer assim, de Levi disse, Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá com quem contendeste nas águas de Meribá. Então os israelitas reiteradas vezes colocaram Deus à prova. E eles, na sua peregrinação, lutavam sempre, irmãos, contra a incredulidade na caminhada com Deus. Nós vimos até e lemos esses textos na pregação de domingo à noite em Atos, quando nós lemos e cantamos o Salmo 95, e também lemos Hebreus capítulo 3, que vai falar sobre esse povo que tentou o seu Deus no deserto, e eles eram um povo com um coração cheíssimo de incredulidade no seu próprio Senhor. E foi assim que o povo do Senhor muitas vezes caminhou no passado. E eles então acabaram mostrando-se incapazes de crer que o Senhor Deus os conduziria à terra prometida. Isso nos diz, Êxodo mais uma vez, capítulo 17, verso de número 7. Êxodo capítulo 17, verso de número 7, a palavra diz assim, E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então eles ali estavam com grande incredulidade em seu coração, duvidando de que o Senhor era capaz de conduzi-los à terra prometida. Mas diferente, irmãos, dos israelitas do passado, Cristo não colocou Deus à prova. O diabo tentou Jesus para que Cristo, se jogasse para baixo na expectativa de que Deus enviasse anjos para protegê-lo. É isso que nos diz ainda Lucas, capítulo 4, agora do verso 9 até o verso de número 11. Lucas, capítulo 4, do verso 9 até o verso 11, diz assim, Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que acontece então, irmãos? De forma diferente então dos israelitas,
Jesus Cristo se recusou a colocar Deus à prova, como nos diz o versículo 12 de Lucas capítulo 4. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele combate mais uma vez a investida de Satanás com a própria palavra do Senhor. O que acontece, irmãos, é que quando nós nos afastamos da vida de fé, Cristo nunca se afastou da vida de fé, em especial no contexto da tentação, nós acabamos colocando Deus à prova. Muitas vezes acabamos querendo que Ele nos proteja, enquanto intencionalmente entramos em pecado. Entramos em pecado intencionalmente, cedemos à tentação, mergulhamos no pecado e queremos que o Senhor venha então nos socorrer. Ao brincar, irmãos, assim com Deus, colocamos-nos em perigo, pois Ele jamais promete refúgio no contexto de nossa rebeldia. Nós estamos ali na nossa própria rebeldia, imaginando então, o Senhor é meu refúgio. O Senhor é refúgio para aqueles que se arrependem dos seus pecados e procuram confiar no Senhor Deus com fé, antes da tentação e em meio também à tentação. O Senhor Jesus Cristo nos dá uma prova, irmãos, clara de alguém que conhecia a verdade da palavra do Senhor e Ele nos dá um exemplo muito prático de como nós devemos, então, lutar contra Satanás. Quando nós, irmãos, oramos a Deus para nos manter livres da tentação, vivemos pela fé e reconhecemos que Satanás, ele não é e nunca foi e nunca jamais será páreo para Deus, quando se trata de poder e proteção. Nós devemos entender isso na nossa oração, né? Para que o Senhor nos livre, então, da tentação. O Senhor Deus que está ao nosso lado, Ele é um Deus que vence e desbarata Satanás, que é o nosso inimigo. A fé, ela vai nos dizer, você não pode resistir às poderosas investidas de Satanás, mas em Deus é possível. Vá até Ele, clamando por ajuda no momento necessário. Nós suplicaremos ao Senhor Deus. Nós apresentaremos assim na nossa súplica que nós dependemos do Senhor, que nós não confiamos na força do nosso próprio braço. A Escritura, segundo o apóstolo nos diz, em Hebreus capítulo 2, verso de número 18, vai nos falar acerca disto. Hebreus capítulo 2, verso de número 18, a Escritura Sagrada nos diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, referindo-se a Cristo, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse é o nosso Senhor, que nos socorre, então, na tentação. Deus, irmãos, é aquele que virá em nosso auxílio na tentação se nos dirigirmos a Ele todos os dias para sermos libertos da tentação. Nós devemos rogar, e a oração ensinada pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isto, não é? Quando nós olhamos para o que é dito em Mateus. Mateus, capítulo 6, verso de número 13, a Escritura nos diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é uma oração que nós devemos fazer continuamente, diariamente, porque nós somos diariamente tentados por Satanás a cairmos então em pecado. Então nós precisamos orar regularmente ao Senhor. Não tem ocasião, Satanás não descansa. E nosso coração corrupto, nossos pecados frequentemente podem nos conduzir a nos enveredarmos por caminhos totalmente tortuosos. Por essa razão, a necessidade de suplicarmos ao Senhor continuamente. Viver continuamente em oração. Podemos então, irmãos, saber essa verdade e devemos entender também uma outra realidade. É que nós não precisamos ceder à tentação. Nós podemos suportar toda a tentação. E por que nós podemos suportar toda a tentação? Porque Ele, o Senhor Deus, provê uma forma de escape na tentação. Quem nos diz isto é a Escritura Sagrada, se você olhar para o que diz a palavra em 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, a palavra do Senhor diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel,
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pedro também vai nos declarar uma verdade importante em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Pedro declarou que os crentes são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nós devemos entender, irmãos, que Deus é o Deus que nos guarda. E Deus é o Deus que nos guarda em Cristo, enquanto nós, com fé, olhamos para Ele. A Escritura nos diz assim, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 até o verso 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E Jesus, irmãos, nos desafia. Ele nos desafia em meio às tentações e às suas próprias tentações, as tentações dele no Getsêmani, quando ele nos diz o seguinte, em Mateus capítulo 26, verso de número 41. Mateus capítulo 26, verso de número 41. A palavra nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele mesmo, irmãos, Cristo, ele enfrentou uma tentação maior e mais poderosa no jardim do que jamais experimentaríamos ou experimentamos na nossa própria vida. E veja que toda a salvação da raça humana dependia de Cristo aceitar pela fé a vontade do Pai para sofrer com alegria a vergonha na cruz sob a maldição do Deus Todo-Poderoso. Cristo não poderia ceder à tentação. Ele teria necessariamente de permanecer firme para continuar e seguir continuamente como esse Salvador perfeito que ele sempre foi. Se ele cedesse à tentação de Satanás, haveria algum tipo de corrupção na sua própria caminhada, mas Cristo nunca cedeu. Ele foi aquele que viveu sem pecar, nunca pecou. Sendo assim, este Salvador, completo, perfeito, que nos deu uma bendita e perfeita salvação. E ele então, irmãos, permanece firme no propósito, em todas as tentações, como um homem de fé entregue ao Pai na hora da necessidade. Como resultado disso, o autor de Hebreus nos promete, como nós lemos em Hebreus capítulo 2, verso 18, e vale a pena ler mais uma vez, o texto nos diz que, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Nós devemos depender do Senhor. Nós não podemos nos ajudar na tentação, como se algo dependesse apenas de nós. A ideia de que Deus ajuda a quem se ajuda não é verdadeira, porque nos encontramos completamente desamparados se confiarmos em nós mesmos. Nossa ajuda, então, e nossa força vem de Cristo. O único que pode conceder a nós a graça necessária para enfrentarmos a nossa luta contra os pecados nessa vida. Então a fé, ela procurará ser libertada por Deus, não apenas nas tentações, mas antes de sua chegada. Antes da chegada da tentação. Nós vamos suplicar a Deus, como a oração nos ensina, para que nós não caiamos em tentação. Quem deseja, irmãos, obter grande força para resistir à tentação de Satanás neste mundo, deve se encontrar orando
antes que a tentação venha. Isso o tempo inteiro. Na nossa vida particular, nas orações em particular, nos dizem que estivéssemos andando em qualquer lugar, antes de sairmos de casa, em toda a nossa peregrinação neste mundo, nós precisamos suplicar a Deus, na dependência dEle, para que Ele nos dê graça, para que não caiamos em pecado, pecando assim contra o nosso Senhor. É Ele quem nos dá a força e tudo aquilo que precisamos para resistirmos a Satanás na hora da tentação. Então, como nós lemos no início, e a pergunta é, qual é o objetivo de Satanás em seus ataques contra os filhos de Deus? Satanás ataca os filhos de Deus com o objetivo de fazê-los abandonar a Deus e a fé nele, em especial mediante a negligência da palavra e da oração. Apeguemos-nos à palavra e apeguemos ao nosso Deus em oração para que possamos resistir ao inimigo de nossas almas. Amém. Vamos orar, irmãos, então, ao nosso Senhor agora. É como o nosso Senhor nos orienta a fazermos, nós vamos clamar ao nosso Deus e temos vários pedidos, né, que já são regulares.